Olá pessoal, eu sou a Laurimar Viana e estou aqui mais uma vez para ministrar a penúltima aula desse trimestre para vocês, Juventude de um Grande Avivamento. E vai falar essa lição 12 para nós sobre as cidades de refúgio são estabelecidas. Vamos iniciar com oração? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Oremos. Deus Santo e Poderoso, muito obrigada por essa oportunidade. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz. Dê-nos exortação, se for de exortar. Dê-nos orientação, se for de orientar. Senhor, faça aquilo que tu queres e sabes que necessitamos, Senhor. Obrigada por tudo. Esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Josué 20. Josué, capítulo 20, vai do versículo 1 até o versículo 6. Eu gostaria que você pegasse um exemplar da sua Bíblia Sagrada. Se estiver distante de você, dá uma pausa nesse vídeo, busque-a e traga de volta para que você possa meditar na palavra juntamente conosco, tá bom? Vamos lá, podemos? Então diz assim a poderosa palavra do Senhor em Josué, capítulo 20, versículo 1, acerca de estabelecem-se as cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, versículo 6 e último, habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Até aqui. E nós vemos aqui que está falando sobre as cidades de refúgio. E eu já quero iniciar falando para você que cidade de refúgio aponta para Cristo. O texto do dia vai dizer assim para nós: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia ou tribulações, né? Tá lá em Salmos 46, versículo 1. Então, quem é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza? É Deus. Muitas vezes eu costumo sempre dizer isso quando vou ministrar em algum lugar, que quando uma pessoa está com problema, ela costuma procurar no vizinho da esquerda, da direita, no vizinho de cima, em algum lugar, o socorro, a resposta. Mas, meu querido, eu preciso te dizer que a nossa resposta está em Cristo. E, todavia, quando você parar e meditar na palavra dele, buscar por ele, ele vem com resposta para a sua vida, seja usando esses vizinhos, seja usando alguém do trabalho, alguém da escola, alguém distante, alguém da família. Ele vem, a gente não entende os propósitos, o jeito que Deus faz para as coisas acontecerem, mas uma coisa é fato, ele se manifesta de acordo com os propósitos dele para mim e para a sua vida. Então, a cidade de refúgio, como eu disse, aponta para Cristo, é o que nós temos hoje, por exemplo, né, no nosso Código Penal Civil, chamado de crime culposo, que é quando não há intenção de matar, não foi intencional, e crime doloso, quando há intenção de matar. Então, nós vemos aqui que o texto disse para nós que quem vai para essas cidades de refúgio é um homicida. Aí a gente já fica, como assim? Homicida? Alguém que matou outra pessoa? Mas é alguém que cometeu um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Sabe, às vezes em legítima defesa, a pessoa não premeditou, a pessoa não foi atrás, não buscou por aquilo e de repente para se defender de alguma forma, aconteceu, né? Aconteceu aquilo. Então, Deus, ele cuida também dessas pessoas nos mínimos detalhes, porque ele entende que não era intenção dessa pessoa fazer mal a outra, tirar a vida de outra.
na cidade de refúgio, a causa era julgada pelos anciãos. Então, nós vamos ver adiante, as pessoas entravam lá, e é claro que não é, entrei, tô protegido, Não, não. A causa era julgada para ver se de fato o homicídio era culposo e não doloso, tá? E essa pessoa ficaria ali, então, nessa cidade de refúgio, até a morte do sacerdote, que o sacerdote era quem, né, o protegia. Aquele que queria cobrar o sangue, né, da vítima, ele não poderia entrar nessa cidade de refúgio para tirar a vida daquela pessoa que cometeu, por exemplo, o homicídio. Tá? Não poderia fazer isso. E após a morte do sacerdote, automaticamente o que poderia acontecer? Essa pessoa, ela poderia voltar, tá, para sua cidade, para sua casa, e o vingador da pessoa, ela teria que realmente respeitar tudo isso. Ela não poderia infringir essa lei, essa regra imposta, essa regra colocada. E aí, o capítulo 1 vai dizer assim para nós: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. E eu preciso te dizer em cima desse título que Deus, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, Deus é justo, Deus é fiel, né? E é na sua justiça que as coisas precisam ser estabelecidas, principalmente para nós cristãos. Se há alguma coisa acontecendo, meu irmão, minha irmã, ao seu redor, e que por acaso tem sido desagradável, tem sido algo que você não compactua, então saia de perto. Se você não pode dizer aquilo que é certo, que é correto, né? Então é melhor que você se afaste, para que você, né? Meu pai tinha um ditado que dizia assim, que quem cala consente. Então, para você não estar perto, calar e futuramente poderem dizer assim de você, olha, ele calou, mas ele sabia de tudo, então ele consentiu, tá junto do erro. Não, não, afaste-se. Você não pode opinar, afaste-se. No 1.1 vai dizer assim: Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. Então, como já vimos lá em cima, Cristo, ele é nosso refúgio. Mesmo numa situação tão difícil como essa, Deus vai cuidar de nós. E meu irmão, ele cuida. Não é porque nós não vemos a Deus que não cremos na palavra dele. Precisamos acreditar, confiar que Deus cuida de nós, que ele está no controle da nossa vida, né? E ele nos dá um fardo leve e suave. Tá lá em Mateus 11. Vamos ler do 28 ao 30. Abra aí a Bíblia rapidamente. Mateus 11, do 28 ao 30. Olha só o que diz para nós a palavra do Senhor. 11, do 28 ao 30. Vinde a mim. E fala assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 28 esse, agora 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluias. Olha que coisa linda. O Senhor diz para nós que o fardo dele, é leve, é suave. E muitas vezes, independente do que eu e você façamos, há pessoas que tentam, colocar o dedo na ferida e torcer. E nem é um caso de homicídio, mas por mínimo que seja, uma coisa que a gente erra, às vezes até sem perceber, alguém vem e tenta colocar o dedo na ferida e torcer para nos ferir ainda mais, fazendo com que o fardo dessa pessoa para nós seja pesado, árduo. Então, que nós venhamos preferir aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Por isso que nós temos que olhar para a cruz do Senhor o tempo todo. Olha o 1.2, o que diz? O significado espiritual das cidades de refúgio. O que significa, Laura, essas cidades de refúgio? Eram algumas cidades, né, como nós já vimos ali, implantadas exatamente para receberem também essas pessoas que cometiam homicídio culposo. Ah, Laura, se a pessoa não tinha nem intenção, então não tinham tantas, mas tinham. Né? E se tinham, o Senhor já tinha essa estratégia para que pudesse proteger essas pessoas também, né? Que até então, diga-se de passagem, elas são tão culpadas, tão cobradas, né, pela sociedade.
que muitas vezes, como eu disse, tem o fardo muito pesado e nem vão averiguar os fatos, mas colocam o dedo e tentam apontar, ferir, né? E fazer julgamentos antes mesmo que sondem e que saibam aquilo que de fato aconteceu. E aí, o significado espiritual dessas cidades de refúgio é proteção do próprio Deus. Então, a proteção não está nas armas, nos soldados, em nada desse mundo secular, em barreiras, em barragens, em muralhas. Não, a proteção está no próprio Deus. A proteção está no próprio Deus, tá? E a solução para a injustiça, querido, é o justo. Por isso que esse mundo ainda não se apagou de vez, não está nas trevas de vez, porque a luz do justo precisa brilhar. A justiça de Deus que precisa resplandecer através dos filhos dele, como eu e você, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo e é por isso exatamente que essa luz do mundo ainda não se apagou. E é por isso que ainda tem solução para algumas injustiças, por conta dos justos que fazem com que a justiça prevaleça. Então, que continuemos sendo canal de bênção, ok? E acerca de proteção, olha o que vai dizer para nós no Salmos 121, no versículo 3. Salmos 121, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E quem é que me guarda? E quem é que te guarda? Ai, aleluias! É o nosso Deus. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e broquel. Então, que a gente confie nele, ele é nossa proteção. Aleluias. E diz assim acerca do vingador, né? Porque nós vimos que essa pessoa fica lá guardada e protegida por Deus. Confessa ali, se confessa e fica ali conversando com os anciãos, né? Que vão julgar toda a causa, porém ele está protegido por Deus. Agora, e o vingador, que deve ficar ao derredor bramando como leão a quem possa tragar? O vingador do sangue não podia matá-lo, já vimos isso. E se assim o fizesse, seria morto. Então, é aquela questão de não pagar mal com mal, né? A gente não está aqui para ser a justiça, vou fazer justiça com as próprias mãos. Não, a gente precisa confiar na justiça de Deus. Aleluias. Olha o tópico 1.3. O perigo de sair da cidade de refúgio. Há um perigo, Laura, se saísse de lá antes da morte do sumo sacerdote, antes do tempo devido? Claro que sim. E olha o que vai dizer para nós. Na cidade de refúgio, ele estava resguardado, mas lá fora, o vingador do sangue poderia matá-lo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Quando eu falo isso, eu me lembro, sabe de quê? Não é assim conosco? Quando estamos na presença do nosso Deus, protegidos pelo nosso Deus, nós entendemos que há uma proteção, que há um salvador para a nossa vida. Mas quando nós, por algum motivo, resolvemos nos afastar de Deus, das coisas dele, de tudo que nos fortalece, nos fortifica em Cristo Jesus, nós começamos a morrer espiritualmente, começamos a murchar, e não é isso que Deus quer para nós, não é isso que ele requer de nós. Há pessoas que colocam a Bíblia aberta dentro de casa, mas só aberta, geralmente no Salmos 91, né? E tá lá a Bíblia aberta, pensando que isso vai te proteger de alguma forma. Ei, queridos, o que a palavra diz para nós é que nós precisamos viver a palavra de Deus, viver aquilo que Deus quer para nós, a obediência dele, né, o respeito às questões dele, tudo aquilo que ele pede a nós. É isso, nós temos que viver. Deus, ele é nosso escudo e broquel, nós já vimos isso. E ele requer coisas de nós que nós precisamos dar conta disso. Mas há muitas pessoas que, não querem. E aí dão as costas. E aí morrem espiritualmente, infelizmente, né?
A Bíblia vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, não viveria mal algum, né? Confiar no Senhor e não se desviar do caminho dele é o que ele requer de nós. Confiança, não se desviar. Mas em Romanos 8 vai dizer assim para nós: o que te separará do amor de Deus? O que te separará? Né? E lá vai citando muitas coisas. A nudez, a prostituição, a fome, a morte, o que te separará do amor de Deus? É o coronavírus? É o medo? É o pânico? É a calúnia? É a difamação? É o homicídio? O que tem te separado do amor de Deus? É a fofoca? É a falta de unidade? É a falta de fé? É a falta de busca? Tá morrendo espiritualmente? Volta para os caminhos do Senhor. O que te separará do amor de Deus? Queridos, nós temos que estar firmes em Cristo. No tópico 2 vai dizer que os levitas exigem sua herança. 2.1, a demora em conceder a herança dos levitas. Então, se no 2 os levitas exigem a sua herança, ou seja, reivindicam, requerem a sua herança, é porque tinha uma herança sido liberada anteriormente, mas ainda os levitas não tinham recebido. E, poxa, a demora em conceder a herança dos levitas. E por que essa demora? Por que será que muitas vezes há uma herança de Deus para mim e para a sua vida, mas parece que está demorando muito a chegar, parece que nós não vemos aquilo acontecer, parece que os propósitos de Deus não têm se cumprido na minha e na sua vida, parece que vemos todas as pessoas florescendo e nós não temos visto isso na nossa vida. Por que será, Laure, que isso acontece? Por que será? Vamos ver o que aconteceu primeiro aqui com os levitas? E olha só, Deus ele tem um cuidado, né? Principalmente com a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal. Deus ele queria que seus propósitos fossem estabelecidos para eles, né? Deus ele queria dar aquela herança para eles e realmente já tinha sido liberado antes. Mas o que precisou acontecer? A herança, na verdade, queridos, que eles estavam requerendo eram as cidades, tá? Para habitar junto com as outras tribos. A tribo de Levi não tinha ainda local certo, cidade, que eles poderiam dizer assim: esse é o nosso espaço, onde a nossa comunidade dos levitas fica. Não tinha ainda acontecido isso. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Se Deus, o próprio Deus, já tinha liberado para eles, por que eles ainda tiveram que guerrear, lutar, né, e pedir por aquilo? Por que será? Porque algumas pessoas ainda não tinham entendido que aquele espaço era determinado para a tribo dos levitas. E aí precisou realmente, né, que... Olha o 2.2, o estabelecimento das cidades dos levitas. Precisou que alguém pudesse intervir e que, de fato, eles tivessem um espaço onde pudessem chamar de deles. E eles conseguiram. Os levitas, eles receberam 48 cidades. Em volta dela, tá lá na sua revistinha, tinha uma faixa de terra de 450 metros e por aí vai. Né? Então, assim, conseguiram receber uma faixa de terra extensa, conseguiram o espaço deles ali, e aí eu volto lá quando a Bíblia fala assim, né, que é melhor dar do que receber, porque muitas vezes há pessoas que só querem, sabe? Provérbios vai falar sobre o espírito de sanguessuga, que muitas pessoas só querem e ficam gordos, né? De tanto ter só para si, mas de dar para o outro, nada. E a gente aprende aqui um princípio da palavra de Deus, que é o princípio da unidade. Antigamente eles repartiam tudo, os alimentos, as terras. E olha só aqui, esse povo, né, a tribo de Levi, já precisava o quê? Reivindicar os seus direitos. E hoje em dia, queridos, não é diferente. Eu e você, muitas vezes, para conquistar alguns espaços, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro de casa, nós precisamos mostrar: ei, peraí, isso aqui ficou para mim, isso aqui ficou para você, ei, peraí, essa parte eu tenho que fazer, essa aqui cabe a você, ei, peraí. Nós precisamos o tempo todo estar reivindicando algumas coisas. E Deus quer que façamos isso. Ele está no controle de todas as coisas. E se é propósito dele para a sua vida, reivindique o propósito. Faça por onde em obter o propósito. Amém? E olha o 2.3.
a fidelidade de Deus. E aí nós já sabemos disso, né? Deus é fiel, não porque somos fiéis, porque ainda que sejamos infiéis, Deus é imutável, ele vai permanecer fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Olha que coisa linda. Ele é fiel e ponto, independente do que eu e você vamos ser. Mas o bom é que eu e você também possamos ser fiéis. E mesmo com a desobediência dos judeus, Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Então, olha só, mesmo com a desobediência dos judeus, então parece que para a herança chegar, tinha alguém agindo com desobediência. E em função disso, as coisas vão demorando, as coisas não vão acontecendo. Mas como a palavra fala que há propósitos de Deus e se há, eles hão de se cumprir, mas o tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus, mas que eles hão de se cumprir, porque Deus é fiel e a sua palavra é imutável. Como você tem orado, meu irmão? Como você tem pedido as coisas ao Senhor? Como é que você tem se achegado a Deus? Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Eu espero que ele esteja em alta, eu espero que ele esteja em dia, eu espero que você esteja buscando na face de Deus, eu espero que você esteja ouvindo da palavra de Deus para a sua vida, na sua busca incessante, na oração, no jejum, na leitura diária da palavra, nos louvores, né, na meditação, nos cultos, enfim, tudo aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. Né? Muitas vezes a gente só pensa assim, mas ele tem para minha vida terras, né? Como foi aqui para a tribo de Levi, ele tem para minha vida coisas boas, ele tem sim, ele pode ter sim tudo isso, mas antes disso, ele tem regras para nossa vida, ele tem algumas exigências para nossa vida, como a obediência, e nós precisamos obedecer aos preceitos do Senhor para que possamos caminhar, né, da forma como é aprazível ao nosso Pai. Amém? E aí vai dizer assim para nós, lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu e você amamos a Deus lá no nosso íntimo, de fato e de verdade, e buscamos agradá-lo, descansa no Senhor, no tempo oportuno dele, as coisas vão acontecer para você. É porque ainda não foi o tempo de Deus, é porque ainda não era para acontecer. Algum motivo tem para isso. Descanse no Senhor. Tá? Mas se você está cooperando, está fazendo do jeito que Deus quer, acredite, confie, descanse em Deus, tá bom? Olha o capítulo de número 3, tópico 3. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés. Laure, como assim? 3.1, 2 tribos e meia são despedidas. Na verdade, eles tinham pedido autorização para ficar do outro, essas tribos, tinham pedido autorização para ficar do outro lado do Jordão. Josué até permitiu. Lembra que eles estavam a caminho da terra prometida. E a intenção era o quê? Que todos fossem juntos, porque teriam que guerrear, teriam que labutar e trabalhar em prol disso, desse objetivo que era do próprio Deus para eles. Porém, um grupo queria ficar, né, do outro lado. Mas Josué permitiu que ficassem? Sim, mas olha só, permitiu desde que eles fossem juntos, guerreassem com seus irmãos e após retornariam. Olha que interessante isso. Josué não foi intransigente, não, temos que ir todos juntos e tal. Ele foi até flexível, ele falou, vocês querem ficar ali? Então tudo bem, vocês vão ficar. Porém, nós vamos lá, vamos cumprir o propósito, vamos guerrear, vamos fazer e acontecer e depois vocês ficam onde vocês querem. Isso passa para nós o princípio de unidade. E a palavra de Deus, ela é tremenda. E quando a gente ouve que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento, como o apóstolo Paulo falou lá para a igreja, né, em Corinto, é lindo isso, porque realmente nós precisamos uns dos outros. Aquele que diz para a orelha assim, não preciso de você, você é imprestável, tá mentindo, porque se é o olho, foi o olho quem falou, ele tá mentindo, ele vai precisar da orelha. Se o olho e a orelha falam pro pé, que tá bem distante, a gente não precisa de você, tem chulé, tá mal. Mentira! Pode até ter defeitos, porque tudo tem prós e contra, mas na verdade tem também as coisas boas.
O problema é que eu e você, enquanto seres humanos, estamos acostumados a olhar, sabe para onde? Sempre para o ponto preto, sempre para o problema, sempre para as lutas, sempre para as dificuldades. Ei, para de olhar para aquilo que não é tão legal e vamos olhar para aquilo que nos dá condição de avançar. A Bíblia fala em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança de dias melhores? Não, para. Eu sei que eu e você somos carne, e que muitas vezes a gente vai ficar paralisado sim por alguma coisa que um irmão, alguma pessoa tenha nos feito. Mas nós estamos sendo incitados, fomentados, motivados, transformados por essa palavra para que nós possamos avançar. Então, avance. Nosso alvo é Jesus. Para de olhar para A e para B. Para de olhar para quem não te dá esperança nenhuma de continuar. Ele tem erros tanto quanto a mim e a você. Mas aquele que é perfeito, imaculado e que deu, se deu em morte de cruz por mim, por você, foi Jesus. E o nosso alvo é ele, é Cristo, amém? Então, olhemos para ele, tá? Então, vamos lá? Comprometimento uns com os outros, com o irmão, com a igreja, olha que coisa linda. Foi isso que Josué requereu desse grupo. Não é conquistar a minha faixa de terra e o resto que se dane. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a unidade. Deus quer a preocupação. Aquele irmão que não frequentou, a última reunião, aquele irmão que está mais ausente, aquele irmão que não tem participado das propostas da gente enquanto igreja, vamos lá, vamos ligar, fulano, liga aí que eu não estou podendo agora, mas tá em unidade, buscando por aquele que não está caminhando por algum motivo. Exortação à obediência, o subtópico 2 do tópico 3. Todos deveriam trabalhar para conquistar. 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim para nós: melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente obedece, a gente já viu lá atrás, As bênçãos do Senhor recaem sobre nós. Olha o que diz o Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. Olha a certeza e a convicção de quem é o Deus que você serve. Nós precisamos servir a Deus com conhecimento de causa, sabedores de quem Ele é. E que no momento de dificuldade nós vamos continuar firmes em Cristo e não vamos para A, B e C, porque nós sabemos que o nosso Redentor é o Senhor. Ele vive e reina para sempre. Ele é o nosso escudo e broquel. E aí o 3.3 vai dizer o altar junto o Jordão. Às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um altar. Olha só o que aconteceu com isso, deu um rebuliço. As outras tribos e seus líderes foram conferir se não era altar para sacrifício a deuses pagãos. Era um cuidado e viram que o altar era para adorar a Deus. Ufa! Agora pense comigo, já pensou se esses líderes que foram conferir fossem líderes que não chegassem para conversar, que não chegassem à base do diálogo, que não se achegassem à base do respeito, do buscar entender, já chegassem quebrando e falando e, enfim, geraria atrito e até morte. Então, outra coisa que o Senhor nos ensina aqui. Esse episódio vai nos mostrar que nós devemos ter comunicação com os nossos irmãos. Nós devemos, como diz o Salmo 133, eu faço questão de lê-lo, é pequenininho, curtinho. Olha o que diz para nós o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, olha que importante, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, se tem unidade, o Senhor ordena que tenha bênção e vida para sempre. Olha que coisa maravilhosa.
Então, nós precisamos caminhar em unidade, mas não é uma unidade momentânea, esporádica, passageira, é uma unidade eterna, né? Até que o Senhor volte. Então, nós precisamos entender isso. Saber como falar com o irmão. Muitas pessoas falam tão pesado, né, de uma forma tão grotesca, que nos ferem, que nos machucam. É saber dialogar, é saber ir até o irmão, e mesmo se o irmão lhe der uma palavra dura, porque está num momento de temor, de pavor, de choro, de pranto, de dor, que a gente entenda o momento do irmão, que a gente continue, né, a buscar por ele, entendendo que ele é precioso para o Senhor. Esse entendimento, essa cumplicidade são importantes para Deus. E o cuidado com a nossa língua é primordial. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder de vida e de morte. Olha que forte isso, irmãos. A língua, ela tem poder e ela pode tanto matar alguém quanto levantar a pessoa. O que nós escolhemos? Matar ou levantar? Eu escolho levantar. E eu peço a Deus todos os dias que Ele possa me abençoar, me capacitar, me moldar, me forjar, me transformar da forma que seja aprazível, agradável a Ele. Porque a gente erra, a gente é muito falho, irmãos, mas que a gente venha buscar corrigir os nossos erros, porque isso é agradável a Deus. Não olhe para o irmão A, para o irmão B, ore por ele, para que ele venha também ser transformado, se permitir ser lapidado, assim como nós. Amém? Então, essa palavra que o Senhor deixa para nós, tá? Muito legado, muito ensinamento, releia, reveja a lição, né? E olha que forte essa frase que eu li e me impactou. Aquele que não ama não conhece a Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele é amor. E muitas vezes as pessoas estão por aí, né, boca fora, dizendo que amam, 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 mas não tem prática nenhuma que condiza com isso. Muitas vezes as pessoas se colocam de tão simples, de tão humilde, de tão isso, de tão aquilo, mas não tem prática nenhuma que demonstre o amor. E demonstrar o amor a quem já está perto de você, alguém da sua família, alguém que faz tudo que você pede, é muito fácil. Agora, demonstrar o amor àquele que te confronta, demonstrar o amor àquele que está lá fora e não quer te ouvir, demonstrar o amor àquele que está mais distante, demonstrar o amor àquele que parece mais rebelde, demonstrar o amor àquele que não está tão junto de você, aí é que é o desafio. Aí é o que Deus requer de nós. Mostre o meu amor a Ele e você vai ganhá-lo a mim, né? Então, nós precisamos, irmãos, fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nenhum de nós está construindo o próprio reino. Então não adianta eu falar, porque eu sou a irmã Laurimar, porque eu faço e aconteço, porque eu não faço nada. Eu não aconteço nada se o Senhor não estiver comigo. Mas eu e você juntos, unidos, muitos, unidos, nós estamos construindo o reino de Deus, do nosso Pai. Então há uma necessidade, irmãos, de um saber louvar, outro saber orar, outro saber uma dinâmica, outro... Enfim, cada um sabe alguma coisa, porque Deus que a gente venha, de fato, se preparar para que cresça o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Chegamos ao final da nossa lição, que Ele realmente tenha falado ao nosso coração, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa rica oportunidade desse momento de ensino, né? E de conversa para com essa juventude avivada do Senhor. Vamos orar para encerrar? Oremos em nome de Jesus. Deus santo e poderoso, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Continue, meu Pai, com a sua palavra viva dentro de nós e nos ajude a ter mudança através dela. Liberte-nos de toda a opressão do mal. E eu te agradeço mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. E aquele que acredita e concorda, diga amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição. Beijo no coração. Tchau, tchau.